Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós continuamos aqui com as parábolas em Mateus. Então, pegue o seu caderno de estudos, pegue a sua Bíblia, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele que nos dê proteção para que nós possamos entender e desvendar dos seus mistérios. Vamos lá então para mais esta parábola? A parábola de hoje é a parábola do trigo e do joio, e ela está colocada em Mateus 13, do 24 ao 30, e depois a explicação do 36 ao 43. Então vejamos lá, do 24 ao 30 primeiro. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormem, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, indo ter com ele os servos do... 26. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele os servos do pai de família, lhe disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Mas como então está cheio de joio? Respondeu-lhes ele: o inimigo é quem fez isso. Disseram-lhe os servos: queres que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar. Então colhei o trigo e recolhei-o no meu celeiro. Depois vem a explicação que Jesus dá aos seus discípulos, a partir do 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa pecado e todos os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então é esta a parábola de hoje. Vamos lá então? Muito bem. Jesus nos dá a explicação, porque quando ele fala aos seus discípulos, ele já explica para nós quais são os símbolos que ele está utilizando. Então, quem é esse campo? Esse campo é, no dizer de Jesus e nos estudiosos, é o próprio mundo. Este mundo é o reino de Jesus, é o meu reino, diz o Senhor, e dele são todas as coisas. Então, ele reivindica para si o seu direito de propriedade de toda a plantação, de toda a terra. É dele. É dele. E, portanto, a consequência do que vai acontecer está nas mãos dele. É ele quem vai decidir, porque ele é quem tem todo o poder aqui nos céus, sobre toda a criatura e sobre todas as gentes, independentemente se elas são da boa semente ou da semente do joio. São os semeadores. Aqui nós vamos encontrar dois tipos de semeadores. Em verdade, nós temos o pai de família ou o filho do homem, que é Jesus. Toda vez que nós temos aqui a semeadura feita pelo pai de família ou pelo filho do homem, pelo pai, ou seja, por Deus, nós temos uma boa semente. Nós temos uma semente de trigo. Por quê? Porque Deus nos fez
íntegros, santos, com princípios santos e aspirações boas. O problema é que há uma perversão disso. O problema é que muitas destas pessoas se deixam influenciar pelo maligno, pelo diabo, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, em essência, todos somos bons, segundo a palavra de Deus, sim. O problema é que nós decaímos desta nossa natureza boa. Por quê? Porque nós fomos feitos à semelhança de Deus, à semelhança do seu Filho. Mas nós não somos inteiramente capazes de manter esta natureza boa. A gente só é capaz de manter essa natureza boa porque Jesus e o Espírito Santo nos ajudam a fazer isso. Quando nós negamos esse auxílio, quando nós negamos essa ajuda, quando nós somos orgulhosos para rejeitar isso, nós acabamos sendo pervertidos, nós acabamos sendo contaminados por esta natureza ruim do inimigo. Então, o que acontece aqui é que ele planta uma semente boa, mas no meio desta semente boa, o inimigo também planta uma semente ruim, pessoas ruins. Aqui ele usa a palavra diabo. A gente leu agora há pouco. O que quer dizer esta palavra? A tradução desta palavra significa mentiroso, inimigo, caluniador, ou seja, a natureza ruim do inimigo, a natureza ruim do chamado maligno, porque às vezes ele fala de maligno, não diabo, mas maligno, ou inimigo. Então, esses três nomes são utilizados aqui na parábola. Ou é maligno, ou é inimigo, ou é diabo. Tudo isso significando a mesma coisa. A mentira, o engano, ser inimigo, ser caluniador, ser ruim nas suas intenções. Procurar o mal nas suas intenções. E aí este inimigo, ele vai semear o que não presta, porque é o joio, a gente já vai ver, ele vai semear o joio, o que não presta, num campo que não lhe pertence. Então ele vai até o outro campo e ele semeia o que é ruim para estragar a cultura, para estragar a produção, para se misturar com o que é bom. Tá? Então a semente do joio é plantada e semeada no meio da semente de trigo. Então existe essa mistura entre os dois. Né? E quando ele faz isso? A palavra diz que os trabalhadores estavam dormindo, era de noite. E eles deveriam estar dormindo? Sim, era um momento de descanso, eles trabalharam o dia inteiro, então eles estavam dormindo. Então nós temos aqui esta malícia, esta maldade do inimigo que se aproveita de um momento em que nós estamos descansando, em que nós estamos dormindo, não atentos, não espertos, não ligados, e ele acaba semeando o que não presta, num momento de escuridão, no momento em que eu não estou enxergando, no momento em que eu estou descansando. Tá? Então, muito cuidado, porque é um momento em que nós não estamos prestando atenção. É no momento em que as nossas defesas estão baixadas, porque nós estamos descansando, nós estamos dormindo, no sentido de que nós não percebemos as coisas que estão acontecendo. Tá? E com o inimigo a gente não pode dormir. Com o inimigo a gente não pode baixar a guarda. Com o inimigo a gente não pode se deixar levar pela escuridão. Nós temos que ficar espertos, nós temos que ficar ligados. O que acontece é que este joio acaba brotando. E quando os trabalhadores vêm, o joio já está lá. Helene, mas é tão difícil assim? É, porque o joio é uma erva daninha.
mas ele é muito parecido com o trigo. Ele é muito parecido com o trigo. A gente viu na imagem anterior, nós vimos, né, a imagem do trigo e a imagem do joio. E ele pode ser confundido? Pode ser confundido. A semente do trigo e a semente do joio são muito parecidas. E quando ela está brotando, eu não sei dizer o que é um, o que é outro. Eu só saberei dizer o que é trigo, o que é joio, depois que ele cresce, quando ele começa a fazer aquele chumaçozinho e aquela parte do fruto. Aí eu sei dizer o que é um, o que é outro. Este joio é o orgulho. Este joio significa os do reino do mal, os filhos do maligno. Eles significam a pecaminosidade, os pecadores. Não são frutos bons, são frutos ruins. Não dá para aproveitar. Não dá para aproveitar. Eles são orgulhosos, pecaminosos, eles são filhos do maligno, porque eles se identificam com o maligno e não com Jesus. Muito bem, um grande problema aqui é o seguinte: depois que nós colhemos isso, que nós separamos, quando dá para separar, sempre fica na terra uma sementinha ruim. Então presta atenção, meu amado. Mesmo depois de crescido, mesmo depois de separar o joio do trigo, sempre que vá ter produção, nós vamos encontrar um pé de joio perdido. Por quê? Porque ficou uma sementinha lá. Ficou uma sementinha ruim. Que hoje ele não germina, mas ele vai germinar dali a pouco. Então fica esperto, fica ligado, porque no meio dos bons, no meio da igreja, eu posso encontrar uma sementinha de joio que uma hora ou outra vai acabar germinando e vai acabar contaminando toda a tua colheita. Vai acabar estragando a colheita. E o que é o trigo? O trigo, amado, são os filhos do reino. São os que seguem a Jesus. São os que estão em conformidade com a vontade de Deus. É aquele produto da boa semente. É aquele produto do que é bom e que veio produzir 100, 60, 30. Ou seja, é aquele que entendeu a palavra, se converteu, fortaleceu, obedeceu e produziu frutos. Portanto, são os do reino de Deus. Jesus, e este pai de família, ou o pai de família, Deus, ele semeia apenas o que é bom. Só existe semente boa nas mãos de Jesus, nas mãos do pai de família. São vidas transformadas, são vidas salvas, são vidas que ouvem, aceitam e desenvolvem a palavra da verdade. São as boas sementes que dão frutos. Então, este é o trigo. A mistura dos dois é um problema sério. Por quê? Porque eu não consigo separar o joio sem estragar o trigo. Então eu preciso esperar o momento de fazer esta separação. Quando eles amadurecem, aí sim, aí eu posso fazer a separação, porque aí eu reconheço, até então eu não reconhecia. Só então, no amadurecimento, é que eu reconheço, opa, esse é um fruto bom, este é trigo. Opa, esse é fruto ruim, este é joio. Só nesse momento é que eu posso fazer a separação, porque se eu tentar fazer antes, eu vou acabar machucando, destruindo também as sementes boas, também o trigo. Tá? Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que existe um tempo, que existe um momento específico em que se separará o joio do trigo. Então, ninguém perde por esperar.
O trigo não perde por esperar, o joio não perde por esperar, porque haverá um momento de separação, cada um tendo um destino final de acordo com a sua natureza, boa ou ruim. Agora, uma coisa que nos chama a atenção, amados, é a facilidade com que o inimigo semeia o joio no meio do mundo. Com que o inimigo semeia a má semente no meio do trigo, no meio da igreja, no meio da comunidade. Nós precisamos ficar atentos, nós precisamos ficar vigilantes, atentos, porque o inimigo tem semeado, sim, desde a época de Jesus até os nossos dias. Ele tem semeado joio no nosso meio. E nós só saberemos a diferença, se é um trigo ou se é um joio, no momento do fruto, no momento do amadurecimento, no momento da colheita. E como será esta colheita, Eleni? A colheita será assim. Haverá um dia específico, onde este joio será separado. Mas ele vai ser colhido antes, diz a palavra de Deus. Ele vai ser colhido e ele vai ser juntado em molhos. Molho é esse conjunto aqui. Ele vai sendo cortado e ele vai sendo colhido em molhos. Eles vão juntando tudo que é joio, tudo que é joio, tudo que é joio e vão amarrando junto. E aí, diz a palavra de Deus, ele será levado para ser queimado. Veja lá o que diz em Atos 17, 31. Pois determinou um dia, em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. Ele disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Portanto, é o próprio Jesus que vai fazer isso. Nós temos um dia. Qual é esse dia? Qual será esse dia? Quando será? Ninguém sabe. Nem o Filho sabe o dia que Deus determinou para este julgamento. Mas ele virá. Ele virá sobre os bons e sobre os ruins. Sobre os ruins, eles serão atados no campo. Eles serão colhidos pelos anjos, os ceifeiros serão os anjos. Eles serão atados no campo. Eles serão destinados ao fogo eterno. Eles serão queimados no lugar onde haverá choro e ranger de dentes, diz a palavra de Deus. E o trigo? O trigo será colhido e recolhido ao celeiro do pai de família. Ao celeiro do pai de família. Olha aqui o que diz em 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17. Então vejamos lá. Dizemo-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Seremos recolhidos, amados, no celeiro do Pai de família. No seu celeiro do pai de família. Amém? Olha o que diz em João 14, 1 ao 3. Veja lá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Amém, amados?
Então aqui, o que nós temos? Nós temos uma promessa deste Jesus, de que nós seremos colhidos num dia específico e iremos para a morada de Deus. Uma morada que foi preparada pelo próprio Jesus. 24 de Mateus. Veja lá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E aí, nós vamos para casa. Nós vamos para uma morada que o próprio Jesus preparou para nós, lá na casa do Pai, no celeiro. Amém, amados? Bons estudos.